assunto é com Murilo Rocha. Olá, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Começar falando dessa condenação do líder do governo Zema na Assembleia, o ex-deputado federal, hoje atual deputado estadual, João Magalhães. Essa história do João Magalhães, eu sempre falo isso aqui, né? É um reflexo também da morosidade da justiça brasileira, do excesso de recursos. Nós estamos falando de um processo que ele está sendo acusado desde 2007, né? Operação João de Barro, não sei se vocês se lembram. Eu lembro que eu era bem repórter de política na época, estava em Brasília. Operação João de Barro, que investigou vários prefeitos aqui de Minas e outras, operação da Polícia Federal, prefeitos aqui de Minas e de outros lugares do país, para ver o desvio de recursos de emendas parlamentares. E o que o atual líder do governo Zema na Assembleia, o João Magalhães, foi acusado na época e agora é condenado. 17 anos depois, né? Se a gente pensar, 17 anos depois. O que ele foi acusado e agora é condenado? Ele destinava uma emenda parlamentar, os deputados têm direito a destinar emendas parlamentares para municípios e tal, então tinha uma obra lá, por exemplo, no Vale do Rio Doce, ele destinava lá R$200 mil, um exemplo, para a construção de uma ponte, mas ele cobrava um percentual em cima disso, propina em cima disso, né? Ele ficava com parte desse dinheiro, ele dava, o prefeito que recebia 200, mais 30, um exemplo aqui, 30 voltava para conta, para o bolso do deputado João Magalhães. Essa foi a acusação, essa foi a denúncia da Polícia Federal na época. Depois, né, o Ministério Público Federal formalizou essa denúncia e esse processo a gente vem se arrastando há anos e anos, e agora saiu a condenação. Se vocês puxarem a capivara do João Magalhães, ele está enrolado em muita confusão. E na época da indicação dele como líder do governo Zema, eu ainda citei isso aqui, falei, não, acho uma escolha no mínimo ousada, para usar um eufemismo aqui, porque é um partido novo que se preza, né, pela tanta transparência, por mais que já mudou, né, já está bem opaca essa transparência do novo aí, mas por tanta lisura e combate às más práticas políticas, escolher o João Magalhães de líder, eu achei estranho na época, porque vai muito contra o que o partido sempre propagou. O João Magalhães, por mais que algumas condenações, alguns processos até prescreveram, agora saiu essa condenação, mas a capivara dele, a ficha corrida dele é extensa, né? Em rolos políticos aí, sempre teve envolvido o nome do João Magalhães. É uma figura muito conhecida e sempre teve envolvido. E é tão curioso que ele ficou esse tempo todo aí que ele está como líder do governo, não deu uma entrevista, né? Ele não bota a cara, ele raramente aparece, né, publicamente, o governo acumulando derrotas e imbróglios na Assembleia. O João Magalhães não dá as caras, né? Age muito ali nos bastidores, mas, a meu ver, uma análise minha, né, tem ajudado pouco o governo aí nessa missão, porque o governo perdeu muito na Assembleia, tem sempre problemas na Assembleia. Mas, mesmo apesar de tudo isso, o governo soltou uma nota ontem, a Secretaria de Governo do secretário Gustavo Valadares, falando que confia aí no trabalho, na lisura, na honestidade do João Magalhães e vai dar o tempo aí, né, do processo para ele provar a sua inocência. Lembrando que a condenação é em primeira instância. É surreal isso, né, gente? 2007, a condenação saiu em 2024, em primeira instância. É uma coisa, diz muito sobre a impunidade no Brasil, sobre a dificuldade de se moralizar algumas ações e principalmente se punir, né, os políticos ou, enfim, os agentes públicos responsáveis, né? Geralmente esses casos demoram muito, estão sempre envolvendo aí agentes políticos, né? Então, mais um problema aí para o governo Zema, não sei como até onde vai manter aí o João Magalhães, né? Mas pela nota soltou ontem a Secretaria de Governo, vai continuar aí, né, no cargo, e como foi uma decisão de primeira instância, ele vai recorrer, né, dessa condenação. O governo provavelmente vai manter, mas achei estranho, né? E também apostar uma ficha tão grande assim, né? Soltar uma nota apostando tanto na lisura, como eu disse, de um político que já esteve com o nome envolvido em outros esquemas aí investigados, é complicado, viu? Eu acho bastante complicado. Esse é um tema que eu queria falar, e tem um outro tema que eu quero entrar rapidamente. Eu até comentei aqui outro dia fora dos microfones aqui, com a Luciana e com o Lucas, sobre o tal refúgio climático que a Prefeitura de Belo Horizonte criou, né? Uma areazinha pequena lá, fez um banco de cimento redondo, uma árvore, por enquanto sem folhas ainda, e um bebedouro e um vaporizador, né? Que solta um vaporzinho público ali,
e meteu uma placa de metal lá gigante, escrito refúgio climático. Maior que a árvore, né? Eu arrisco a dizer que a placa é mais cara do que a árvore, que o banco, que o bebedouro junto, que o vaporizador, aquela placa. Essas placas são caras. Meteu uma placa de todo tamanho lá, escrito refúgio climático. Eu comentei aqui no dia, aqui no bastidor nosso aqui, quando os microfones ligaram, eu falei, gente, acho isso meio um mico, assim, né? Chamar um negócio desse, fazer uma obra, chamar de refúgio climático, uma obra tão simples, né? Tão simplória dessa, assim, no máximo é um ponto do refresco, assim, nem merecia placa, né? Merecia uma plaquinha, aquela de pendurada na árvore de madeira, que você passa um barbantinho assim, poderia botar ali ponto do refresco, né? Área do refresco e tal, botar um cara vendendo chup-chup ali também, chamar aquilo de refúgio climático, eu achei meio muito. Aí ontem, o vereador Gabriel Azevedo, que não é bobo nem nada, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e presidente da Câmara também da capital, soltou um vídeo criticando essa obra, e aí eu acho que o Gabriel tem toda a razão, e principalmente o valor. Eu desconheci esse valor, R$180 mil, segundo o vereador lá publicou no vídeo, foram gastos nesse refúgio climático, nessa obra. Aí depois, gente, a prefeitura acha ruim as críticas, né? Fala que a gente é chato, que a gente é mal-humorado, que a gente implica com tudo que a prefeitura faz, mas esse tipo de intervenção é pedir para tomar também cacetada na cabeça, viu? Se o nosso colega aqui de Band News, José Simão, se isso não chegar até ele, vai virar uma piada pronta. Esse refúgio climático lá, aquela placa gigante de metal com aquela obra, né? Assim, R$180 mil, eu achei também um valor muito elevado. Nessa eu concordo com o vereador, e essa ação teria efeito assim, se fossem 50 pontos daquele no centro da cidade, só no centro. 50 pontos lançados de uma vez, né? Agora lançou aí no outono e inverno. Um pontinho com aquela placa de refúgio climático, né? Nós estamos falando de emergência climática, de coisas, né, realmente graves. Acho que aquilo ali realmente beirou uma piada pronta que os pré-candidatos, né? A pré-candidata Tudo Sala Aberta também já fez críticas, e agora o pré-candidato Gabriel Azevedo também já fez até um videozinho lá conversando com a população, perguntando quanto eles acham que custava aquela obra. Uma moça fala 3 mil, um senhor 10 mil, outro 50, o mais ousado falou 100 mil. Mas o valor lá de 180 mil realmente é de assustar, né? E aí, como eu disse, esse tipo de coisa é pedir mesmo para ser criticado, né? Acho que falta esse tato, né? Precisava desse nome, além de tudo, né? Refúgio, precisava postar lá na prefeitura lá para mostrar que é um negócio, precisava chamar a atenção, qualquer coisa fazia lá e deixava lá como, ó, isso é uma melhoria, né? Um lugar para refrescar. Refúgio climático, você espera, refúgio climático são grandes áreas verdes, né? São parques, grandes áreas verdes. Possa abrigar mais pessoas. Exato, são grandes intervenções. Imagina você sentindo calor aqui, vou baixar lá no refúgio climático, lá sentar naquele banco de cimento ali, ó, debaixo daquela árvore sem folha, sem sombra. Claro, né? Eu até pesquisei, eu vi que o cara falou que é um otis, né? Que eu acho que fala o nome da árvore. E ela realmente cresce muito rápido. Eu pesquisei isso, ela cresce muito rápido. Então, talvez, como eles lançaram na outono e inverno, talvez até a estação, né? Primavera, verão, a árvore aí já tenha... Tem que chover para ela crescer, né? Exato, talvez ela já tenha crescido e forneça uma sombra. Mas eu tenho certeza que se aí chegar no Zé Simão, vai ser uma piada pronta lá dele, porque, né, com aquela placa lá que eu acho que realmente custou mais que as outras intervenções. Eu acho que a prefeitura deve fazer mais coisas, sempre melhorar, mas também, né? Tem que ter um senso, né, assim, das coisas também, né? Não dá para vender aquilo como algo grandioso, né? Tem que tomar certo cuidado também nessa propaganda. Eu fico pensando assim, eu penso sempre na reunião, sabe? Alguém apresentou a ideia, alguém falou refúgio climático, alguém falou brilhante, né? E não tem ninguém que fala, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Você é o quiosque do refresco aí, bota um chup-chup lá que vai dar mais efeito lá. A prefeitura ia pagar um cara com chup-chup de limão, coco e tal, ia dar mais efeito que essa intervenção lá. É isso, Lucas, Luciana,